gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para o primeiro Grêmio visto de fora desse ano de 2025. Faz tempo que eu não venho aqui falar sobre o Grêmio e faz tempo que eu queria vir aqui falar sobre o Grêmio. Ainda mais nesta segunda-feira que tá começando uma semana que vai colocar o novo Grêmio de Quinteiros à prova, porque o Grêmio vai ter os dois principais rivais do futebol gaúcho, porque afinal de contas o Grêmio ainda tá jogando o Gauchão, mas que são dois times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então teremos os grandes testes do Grêmio nesse início de trabalho de Gustavo Quinteiros. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo, principalmente se você é gremista, e os comentários por aqui. Bom, este quadro, o Grêmio Visto de Fora, ele existe para quando eu fico com aquele bichinho, aquela vontade de vir aqui falar sobre o meu time, sobre o Grêmio. Então, criei este quadro ainda no ano passado. Não consigo fazer vídeos sobre o Grêmio com a assiduidade que eu gostaria, porque tem muitos momentos em que os jogos no Campeonato Brasileiro, no futebol sul-americano, acontecem no mesmo momento que os jogos aqui na Europa e eu trabalho com futebol europeu, não trabalho com futebol sul-americano, mas sempre que eu consigo encaixar as duas coisas, eu tento assistir os jogos do Grêmio, mas infelizmente eu não consigo acompanhar todos, então eu sempre falo por aqui, quando eu venho fazer o Grêmio visto de fora, é muito mais uma sensação do lado de acompanhar o time como torcedora do que como jornalista. Então, só para deixar isso bem claro, que eu não consigo acompanhar o Grêmio com a mesma assiduidade que eu acompanho os times que estão jogando principalmente a Liga dos Campeões e, claro, os times do Campeonato Espanhol. Então, só para deixar isso bem claro, já que é o primeiro Grêmio Visto de Fora do ano, para quem tá chegando por aqui agora. Mas é verdade também que depois do final da temporada passada, do ano passado, que o Grêmio deixava muitas dúvidas, tinha a questão do Renato ficar ou não ficar, e eu até trouxe aqui de que, na minha opinião, o Renato não deveria ficar porque estava desgastando a relação do clube e dos torcedores com o maior ídolo da história do Grêmio, que é o Renato. E aí existiu essa mudança, né? O Grêmio contratou o Gustavo Quinteiros, que veio do Vélez, de fazer um grandíssimo trabalho no futebol argentino, e um técnico que já nas primeiras falas dele, eu escutei algumas entrevistas coletivas, eu já gostei porque ele é um cara que me passa uma sensação de querer muita competitividade do time nas competições, mas uma competitividade interna. E eu acho que isso é um pouco o que o Grêmio estava precisando nesse momento. Fazer com que os jogadores não se sintam confortáveis de pensar que o lugar deles no time está garantido. Acho isso muito bom. Aqui na Espanha, o Diego Simeone utilizou isso muito quando ele chegou no Atlético de Madrid. Eu lembro que na época ele pedia contratações o tempo inteiro porque ele queria transformar o elenco do Atlético num elenco competitivo internamente, ter dois laterais brigando pela posição na lateral direita, dois laterais brigando pela posição na lateral esquerda, quatro zagueiros brigando por tudo dobrado, as posições todas dobradas e uma competitividade interna muito grande. Depois, com o passar do tempo, ele foi encontrando o time titular e foi estabelecendo meio que a titularidade, mas sempre com aquela pulga atrás da orelha do jogador que é titular, de que tem um cara trabalhando muito, que joga na mesma posição que ele, que pode tirar o lugar. Isso eu já gostei, porque sinceramente, eu acho que o Grêmio tinha perdido um pouco isso nos últimos tempos. A gente estava vendo jogadores que não tinham muito outro jogador na mesma posição, né? Meio que metendo pressão para os dois estarem bem para ver quem é que vai ser titular. Isso eu acho muito positivo e senti que o Quinteiros é dessa linha. Pelo menos nesse momento ele tá com essa cabeça. Inclusive, depois do último jogo da última goleada, ele vai para a entrevista coletiva e continua pedindo reforços. Para quê? Para transformar o elenco inteiro nesse elenco muito competitivo. Já curti, acho que é um bom caminho para o Grêmio se estruturar, digamos assim, nesse momento. Depois, outro ponto muito positivo, e aí falo enquanto uma pessoa que gosta de boas defesas, eu acho que o Quinteiros está conseguindo deixar esse Grêmio, mesmo não tendo tantas peças novas no sistema defensivo, deixar esse Grêmio mais compacto. O time está sofrendo menos defensivamente, eu acho que por aí passa a capacidade que esse Grêmio em 2025 vai ter de competir nas competições nas quais estará.
Porque eu acho que nos últimos anos a gente tem contado com sistemas ofensivos que às vezes funcionam mais e às vezes funcionam menos, mas o sistema defensivo nunca funcionava. Pelo menos nas últimas 2 temporadas foi isso, assim, um sistema defensivo que não funcionou. E eu acho que começar a pensar que um Grêmio compacto e bom defensivamente para explorar o que a gente tá vendo agora, que a gente tem muita mão de obra de construção de jogada e muito finalizador, pode ser um caminho para o Grêmio ser competitivo em todas as competições. Elenco competitivo, sistema defensivo funcionando e... Cara, a sensação que eu tenho nesse início é que o Grêmio tinha um monte de jogador que a gente não estava nem vendo no ano passado. Ok, é o gauchão, ok, são adversários muito mais fáceis, mas no ano passado a gente estava tendo dificuldade para jogar contra esses times. E a sensação que eu tenho agora é que o Quinteiros tocou nas teclas necessárias para fazer. O Monsalve tá fazendo bons jogos, o Arezzo tá aparecendo, o Aravena tá conseguindo jogar, o Pavon tá aparecendo de novo, o Braithwaite, que já na temporada passada eu já via ele encaixando, que é um cara muito dinâmico, né, e que é muito bom de bola, e eu acho que o Grêmio tem muito a ganhar com alguém mais para jogar junto com o Braithwaite. A sensação que eu tenho, tipo, o Monsalve voltou a ser um jogador, o Cristaldo tá aparecendo, o Pavon tá vindo aí, o Aravena, o Arezzo, o próprio Braithwaite. Então, tá meio que sendo surpreendente esse início de ano, né? Repito de novo, as chaves aí pra mim. Elenco competitivo internamente, defesa que funciona, ou seja, a compactação defensiva e transição, que isso ainda o Grêmio vai ter que testar a transição, mas a compactação ela já tá acontecendo. Velocidade, verticalidade, os caras da frente funcionando. Isso tudo tá meio que acontecendo nesses 3 jogos. Sim, é no Campeonato Gaúcho, sim, é com adversários de um nível inferior, mas tá acontecendo. E aí o ponto é que vem os grandes testes para esse Grêmio o Juventude e o Inter vão colocar à prova as ideias do Quinteiros, para ver se ele tá indo pelo caminho certo nessa reconstrução de um Grêmio. Acho que ainda não vai ser o Juventude que a gente vai enfrentar mais lá pra frente, ainda não é o Inter perfeito, mas são 2 rivais que têm um nível superior dos rivais que o Grêmio enfrentou até agora e que vai ser pelo menos interessante avaliar se o caminho tá sendo correto. Mais jogadores estão chegando, o Cuellar, eu falo Cuellar, mas eu sei que sul-americano é Cuellar. Cara, eu acho que ele e o Vila Sante têm tudo para ser a dupla do Grêmio essa temporada, assim, porque para mim o Vila Sante já é, nos últimos anos, tirando o Luizito Soares, mas o melhor jogador do Grêmio, e assim, a gente precisa ficar com o Vila Sante porque ele é muito bom. E tendo um volante com mais capacidade de ser esse posicional, que o Vila Sante não é tanto, ele é um pouquinho mais avançado, eu acho que ele pode dar mais ainda pro Grêmio. Tendo um cara para jogar um pouquinho mais atrás dele, mas nessa linha de 2 volantes, acho que o Vila Sante tem tudo para dar um salto ainda maior, e eu acho que o Cuellar pode ajudar o Grêmio a se sustentar ainda mais na compactação defensiva que já é boa. E um recuperador de bola, o Grêmio não parece que tá trazendo mais um volante, o que eu acho maravilhoso. A gente precisa desses caras, esses caras que entendam o jogo não só ofensivo, mas defensivo, né? Que no final das contas, se o Grêmio conseguir ter mais zagueiros à disposição e ter mais zagueiros, laterais que funcionam tanto ofensivamente como para recompor na transição defensiva, meio-campistas que sejam capazes de ajudar no sistema defensivo, recuperar a bola e ainda criar, tem tudo pra gente ver um Grêmio essa temporada muito melhor do que a gente viu nos últimos anos. Um time muito mais equilibrado e que nos proporcione uma capacidade competitiva em todas as competições que o Grêmio vai estar. O início do Quinteiros é muito esperançador. Outro dia eu fiz um post nas redes sociais. A gente pode estar iludida, porque eu estou iludida, principalmente com o que eu tô vendo defensivamente. Mas eu acho que essa semana ela é crucial pra gente entender aonde o Grêmio tá e se esse é o caminho pro Grêmio chegar onde quer chegar. Eu acho que sim, mas os testes contra o Juventude e contra o Inter vão ser importantíssimos para a gente entender se esse é o caminho mesmo. Agora, a mudança de um Grêmio do ano passado para esse, ela é muito grande. Ela é muito grande. Assim, a dinâmica do jogo ofensivo, principalmente, que eu acho que é onde as peças estão brilhando mais nesse momento, porque afinal de contas, os times que o Grêmio está enfrentando ofensivamente, eles não têm a capacidade de gerar o perigo para o Grêmio que o Juventude e o Inter principalmente vai ter.
no Grenal de sábado, mas eu acho que ofensivamente o que a gente viu até agora é uma dinâmica de jogo que eu fazia muito tempo que não via no Grêmio e eu tô animada com isso. Repito, é o gauchão, são adversários mais fracos, mas é o que a gente tem de amostra até agora. E a amostra que a gente tá tendo é muito positiva. Eu acho que reforços precisam chegar, que o Quinteiros ainda vai precisar trabalhar essa questão da competitividade interna quando tiver todo mundo, mas eu acho que pode ser importante pro Grêmio dar um salto e depois para se manter no nível que quer chegar competitivo. E acho que essa semana, assim, é fundamental para principalmente testar a defesa do Grêmio. Porque o ataque tá funcionando e eu acho que vai continuar funcionando porque as dinâmicas estão muito positivas. Mas os enfrentamentos contra a Juventude e Inter vão testar a defesa do Grêmio, que eu acho que foi o grandíssimo problema do Grêmio nos últimos 2 anos e que eu tenho a sensação de que o Quinteiros vai conseguir resolver esse problema. Resolvendo o problema defensivo, acho que o Grêmio tem peças suficientes no ataque para ser competitivo ofensivamente. Estamos iludidos? Estamos iludidos. Vamos continuar iludidos na próxima semana? Só saberemos depois do Grenal. Muito obrigada por todo mundo que acompanha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Eu vou tentar, com uma assiduidade um pouquinho maior, fazer Grêmios de visto de fora. Provavelmente o time vai me animar a fazer isso, então vou aparecer mais por aqui para falar de Grêmio, porque realmente gosto. E se inscrevam no canal, deixem o like e os comentários por aqui. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana para todo mundo, principalmente para a nação tricolor, que teremos testes complicados pela frente. E no sábado tem Grenal. Nossa senhora, eu tenho derby de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, e depois venho correndo para casa para assistir o Grenal. Vai ser uma loucura esse fim de semana. Beijo para vocês.